o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a mesma ilhada. O despertou supremo, levanta-se, regressa, e cai da mão a cabeça, e o olhar, e abençoou ao Pai, e ele fez assim, disse demais, lança as costas na tua capa, e segue. Amém, tá bom? Tá gravando já? Ah, tá gravando. Não tá bonito. Como eu falei, correspondente ao capítulo 2, nós estamos tratando a nossa ideia sobre vários fundamentos. E aí no capítulo 2 de Romanos, eu quero colocar um trecho muito interessante, que está no versículo 2, que diz assim: e bem sabemos que os livros de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. Né? E aí, referente a isso, no versículo 13 diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de herdar e serem justificados. Olha como é interessante. Porque os que ouvem a lei não são justos. Interessante que diz, mas os que praticam a lei, eles de serem justificados. Aí a grande questão, no capítulo 2, uma referência à tradução do grego, essas duas referências que eu coloco, dois versículos, versículo 13, né? E o versículo 2 é porque a grande diferença que existe entre as traduções que existem no mercado hoje, eu digo mercado, né? Que tem no mercado e aos textos antigos, é que faz referência a uma questão sobre ouvir ou escutar. É interessante que quando ele fala que os que ouvem não herdarão, mas os que fazem, aí você pergunta, né? Não, mas qual a diferença de ouvir e praticar? Nem todo mundo que ouve realmente escuta, mas todo mundo que escuta ouve. Né? E como ele diz o que? Que o Deus de Deus, segundo a vontade, sobre as quais as coisas ele faz. E aí o interessante da história é que, de acordo com o que está acontecendo hoje, né, com o que existe no mundo gospel, o que existe nas posições entre ser ou não ser, estar ou não estar na Bíblia, quem está acompanhando e conquistando na internet, sabe o que eu estou colocando, sabe o que eu falei? Vai lá, papai, sabe o que eu estou falando, né? Hoje eu postei na internet uma coisa interessante sobre essa relação de escutar o grito
Por exemplo, eu coloquei hoje, postei, mandei por curso, né? Também vou botar no Facebook. Eu coloquei na internet, se você é restaurante, senão você olha no blog. Que existe uma frase que é muito colocada, que faz menção aí no versículo 2, que faz menção 2, que diz assim, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E aí todo mundo fala isso, todo mundo diz isso, mas na verdade isso é um pensamento Illuminati. Esse Deus que se renova atrás de uma adaptação dos tempos são deuses do Antigo Egito. São os deuses do Olimpo. São os deuses que se renovam e trazem para vocês uma coisa. E aí a pessoa vai dizer, a palavra se renova todo dia, toda manhã e tal. E aí você fatalmente não se toca e não entende que na verdade você está entrando no profundo paganismo. Por quê, Franco? Porque a palavra, ela não se altera. Não existe uma Bíblia que existe de alteração. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ele não tem variação. E ele é a palavra viva. Mas há algo que se renova a cada manhã, o nosso interior. O nosso interior a cada manhã se renova. Mas a palavra é a mesma, o Senhor é o mesmo, ele não vai se adaptar. E aí, por todo mundo falar essas coisas, quando na Bíblia diz, sabemos que o dia de Deus é segundo a sua vontade, por os quais todas as coisas fazem. Então, cai menção naquele versículo que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã. Então, o que ele determinou no passado também vai determinar hoje. E também vai determinar amanhã. E essa renovação desse Deus, em busca de um Deus que se renove, um Deus que se reestruture nessa relação, aí é a questão do Deus falho, né? É a questão do Deus que está se adaptando à condição pecadora, à condição humana em que ele se coloca, né?